a Câmara dos Deputados deve analisar hoje o pedido de urgência para o projeto de lei que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação ao homicídio simples. Se aprovado, o texto pode ser apreciado no plenário a qualquer momento, sem a necessidade de passar pelas comissões da Casa, o que agiliza a tramitação dessa medida. O autor do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse ter confiança de que a proposta será aprovada e dará um recado claro aos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. A medida, inclusive, é vista como uma resposta à Corte, que recentemente ordenou a suspensão de todos os processos judiciais, administrativos e disciplinares originados pela resolução do Conselho Federal de Medicina, que limitava o aborto legal depois de 22 semanas de gestação. Eu vou começar essa rodada com o Roberto Mota. A gente tem observado essas movimentações em Brasília já faz bastante tempo. Mota, o que a gente pode esperar da tramitação desse texto? Concorda com a proposta, a equiparação do aborto ao homicídio? A gente está vendo mais uma vez, Caniato, as tais pautas de costume sendo discutidas, né? O que é pauta de costume? É um nome genérico que você dá para questões que envolvem conceitos de moral e de justiça, né? Então, por exemplo, descriminalização das drogas, do aborto e a criminalização da opinião, a tal das fake news, e a criminalização do armamento civil, você querer tornar o porte de armas pelo cidadão de bem uma coisa cada vez mais difícil, cada vez mais complicada. Tudo isso é pauta de costumes. Quando os progressistas abordam as pautas de costume, a intenção é sempre virar as questões pelo avesso. É o que se chama de engenharia social. O que quer dizer isso? São os intelectuais, né? A gente conhece muitos, os políticos e até juristas iluminados que decidem refazer a sociedade a partir do zero, do jeito que eles acham que devem ser, segundo os critérios racionais dele, esquecendo os sentimentos da maioria das pessoas, esquecendo as nossas tradições. Mas o fundamento da nossa sociedade, da nossa civilização, tudo isso que a gente vê ao nosso redor, é resultado do que se chama de ordem espontânea. Acho que Hayek, o economista Hayek usou esse termo. São coisas que surgem espontaneamente. Então, por exemplo, a família, o conceito de família, não foi criado no gabinete de nenhum legislador. Ninguém fez um projeto de lei. Agora, a partir de agora, vamos instituir a família. Não foi resultado, imaginem isso, não foi resultado de nenhuma decisão judicial. Não foi nenhum jurista que resolveu criar a família. Quando a humanidade proibiu as drogas, isso foi uma proibição mundial, um tratado entre todos os países. Ela não fez isso motivada por nenhum intelectual, nenhum filósofo. Ela fez isso porque ela compreendeu, através da experiência, o resultado do uso das drogas. Então, neste caso aqui, e em todos os casos que envolvem as pautas de costume, a gente tem sempre que perguntar qual é o caminho, qual é a opção que vai nos levar à liberdade, à saúde, à prosperidade, à estabilidade. E qual é a opção que vai nos levar à pobreza, ao sofrimento, à dependência, ao vício? Então, essa é a pergunta que tem que ser feita nesse caso e em qualquer outro em que se trate de pautas de costumes. É isso, o projeto de lei que prevê a equiparação do aborto ao homicídio. A Câmara, inclusive, deve apreciar o regime de urgência desta matéria nesta quarta-feira. Você, Cristiano Beraldo, a bancada evangélica defende o texto, assim como aqueles parlamentares que não fazem parte da bancada religiosa, mas se intitulam defensores dos valores da vida. Beraldo. Pois é, mais um tema em que o Congresso Nacional tem que agir para conter um caminho do STF que vai contra o interesse, a vontade da população brasileira. A gente precisa lembrar que o Congresso foi efetivamente eleito para representar justamente a população brasileira e está fazendo o seu papel, desempenhando o seu papel em mais um tema, o tema do aborto. Veja que este tema, que é a defesa da vida, até porque hoje você, fora casos extremos de estupro, etc.,
há diversas formas de se evitar a gravidez. É impossível hoje, ainda mais com acesso à informação que está aqui na palma da mão de qualquer pessoa, alguém alegar ignorância para ficar grávida a partir de uma relação que tenha com o seu companheiro, com a sua companheira. O que acontece é que as pessoas são negligentes. E aí tem uma turma grande que tem representação expressiva também na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que é a mesma turminha que quer maconha liberada, matar bebê à vontade e por aí vai. Quer dizer, não há justificativa lógica que você possa conectar com a civilidade, com a vida em sociedade, que exima de responsabilidade as pessoas que se encontram nessa situação. Eu acho importantíssimo que esta matéria avance, seja votada e que haja consequências reais para que as pessoas entendam que não podem brincar com a vida de ninguém, mesmo que seja um feto na barriga de uma mulher. Meu corpo, minhas regras, dizem as mulheres. Só que ali dentro do seu corpo, graças à natureza, graças à forma como fomos concebidos, dentro do corpo da mulher se gera vida. E aquela vida tem que ser respeitada desde o início, de forma independente do gosto, da vontade daquela que carrega. Pois é, você, Dávila, o que a gente precisa trazer para reflexão acerca desse projeto que será muito em breve analisado pela Câmara Federal, como bem destacou Mota e Cristiano Beraldo, uma pauta polêmica, pauta de costumes, mas o Congresso é mais conservador do que progressista, né? Eu sugiro que nós façamos uma discussão tirando os rótulos, porque o rótulo de quem, evidentemente, quer tratar isso como crime é considerado reacionário, é um reacionário. Agora, vamos tirar o rótulo de reacionário de lado e vamos olhar a questão. Defender a vida é ser reacionário? Porque é aquilo que eu disse, faça lá qualquer ultrassom numa mulher e você vai ver que com algumas semanas você já vê o coração do bebê se manifestando. Aquilo tem vida, você não pode tratar isso como um objeto. Então, no fundo, essa tolerância com o aborto é um jeito, sim, de legalizar o crime. É isso que é. E aí vamos ver como é que é o arcabouço legal dessa sociedade. Se a sociedade enxerga, assim como o relator, que isto é crime. Hoje nós temos na Constituição que assegura a família e a vida. Está lá na Constituição. A família tradicional, a vida, está lá na Constituição. Depois, nós temos no Código Civil a definição que é desde o nascituro que é considerado vida. Então é sim, desde que é feto, está lá. Vamos pegar um terceiro ponto. A lei permite o aborto em casos muito excepcionais, como mencionou o Beraldo aqui, no caso de anencefalia, no caso de risco da vida da mãe, né? Aí uma vida contra a outra tem que escolher uma, escolhe a vida da mãe, tá? Estupro, mas já está limitado. Então veja só, a sociedade decidiu, por meio dos seus representantes, estas regras do jogo. E aí essa militância de esquerda força para que haja uma reinterpretação desse conjunto de normas. E aí no Supremo Tribunal Federal nós temos um julgamento que já está 5-0. Mais um voto, o aborto é praticamente legalizado. E além de todo o arcabouço legal, tem a decisão técnica, que como você mencionou, Caniato, aqui, o Conselho Federal de Medicina também considera isso crime. Então veja só como esses iluminados que acham que a população não entende nada sobre essas questões morais, quer forçar a modernização de leis e de costumes que não conseguem a aprovação nem da sociedade, nem do poder legislativo. Então é uma coisa inacreditável. E chamam isso de reacionário. Não é reacionário coisa alguma. Isto é defender o que a maioria da população brasileira acredita e valoriza. A família, a vida. Isso é que essa medida faz, reforçar o valor da vida e da família. Agora, Mota, essa defesa que grupos progressistas fazem em relação a
mulher ter o direito sobre o seu próprio corpo, inclusive de decidir se quer ter um filho ou não, que vai mais ou menos ao encontro daquilo que destacou o Beraldo. Muitos casais acabam utilizando o aborto como método contraceptivo, o que é terrível e triste pensar dessa forma. Agora, muitas dessas posições têm respaldo, inclusive, em organismos internacionais, como a OMS, diante daquele debate que aconteceu, salvo engano, em 2022, após aquela decisão norte-americana, e a OMS disse que a mulher teria, sim, o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, o que me parece um contrassenso diante desse debate que trata não somente de uma questão ligada à saúde da mulher, da criança, mas tem uma questão que envolve os valores da família que é preciso ser considerado também, né? Caniato, esse debate, ele tem um pequeno problema. Um dos lados está afundado na hipocrisia. Essa defesa que os progressistas fazem do domínio sobre o próprio corpo é temporária. Ela só vale quando esse domínio sobre o próprio corpo sustenta os argumentos progressistas. Basta lembrar da pandemia. Basta lembrar a posição que os progressistas tomaram durante a pandemia. Tá? Não tinha nada a ver com domínio sobre o próprio corpo. Você tinha que obedecer cegamente às ordens que vinham sobre o que você poderia ou não fazer com o seu próprio corpo. E se não obedecesse, vamos lembrar as coisas que os progressistas falaram, você não poderia receber atendimento médico, você não poderia exercer nenhum direito cívico, você não podia sair de casa, você tinha que ser preso, né? Então, esse negócio, meu corpo, minhas regras, só vale quando isso beneficia os progressistas. Eu queria chamar a atenção para um outro lado dessa história, Caniato, que é, ao mesmo tempo em que a gente assiste a banalização da vida humana, a gente assiste uma espécie de sacralização da natureza, né? De tudo que é natural. Aqui no Brasil, se você pisar sem querer numa orquídea protegida pela legislação, você pode estar cometendo um crime inafiançável. Imagina, se você chegar perto de uma baleia, você pode ser preso. E aqui a gente está discutindo se você matar um ser humano é ou não crime. Percebem o que está acontecendo? Eu não me lembro, juro para vocês, mas vou pesquisar e vou trazer aqui um pequeno experimento que foi feito por um pensador. Ele fez uma pesquisa e perguntou a várias pessoas: se você tivesse que escolher, o que é que você preferia? Matar um bebê, uma criança, matar uma criança ou matar alguns golfinhos? Adivinhe quem venceu nessa eleição. Então, esse é o mundo que a gente está hoje. As pessoas estão colocando a natureza num pedestal e a vida humana está virando coisa de segunda categoria. Pois é, bons paralelos feitos pelo Mota para estimular o debate. Agora, Beraldo, essas discussões que acontecem no âmbito do Congresso Nacional também acontecem com frequência nos Estados Unidos. Houve uma mudança recente de entendimento, né? Sim, mas lá, Caniato, você, enfim, tem uma militância muito forte pro aborto, só que há independência dos estados de definirem as suas regras de convivência. A diferença é que aqui você milita no âmbito federal para defender bandido na rua, fumar maconha à vontade e matar neném. E aí, quando você olha para os Estados Unidos, você vê claramente a diferença entre os estados. Há estados bastante mais conservadores do que outros, aonde as regras como pena de morte, isso é tudo discutido localmente. A mudança de entendimento que houve por parte da Suprema Corte americana, um processo muito lento, aonde ela não fere essa autonomia dos estados, é um outro tipo de processo, tanto jurídico, que cabe à Suprema Corte, como também político. Por isso eu reafirmo, nós precisamos no Brasil dar mais autonomia aos estados. Isso começa com a questão tributária. A gente está vendo a reforma tributária que agora foi aprovada, enfim, está sendo regulamentada, ela peca imensamente por não permitir que estados e municípios, que são os entes que geram o dinheiro de verdade, que eles possam reter o dinheiro e repassar à União aquilo que é da União. Porque senão nós não vamos corrigir
essas imperfeições da Federação Brasileira, aonde se decide a mesma coisa para estados absolutamente diferentes, com demandas completamente diferentes e com anseios completamente diferentes. Se algum estado quiser ser o grande exemplo de progressismo, que seja. E aí os progressistas que querem ficar ali com bandidos, poderão morar lá, né? Vai morar lá. Quer pagar Isso mais acontece imposto? Nos Estados Unidos, vai morar lá. Exatamente. Os progressistas vão para a Califórnia, né? Exatamente. Aí tá dando isso aí que a gente está vendo, essas cenas bizarras que estão acontecendo na Califórnia, enquanto a Flórida, por exemplo, reforçando as suas leis contra o crime, com a polícia bem equipada, com um efetivo enorme, dando segurança à sua população, conseguindo atrair empresas, se desenvolvendo de forma impressionante. Essa é a realidade da Flórida, que se contrapõe à realidade da Califórnia, de Los Angeles sobretudo, mas da Califórnia como um todo. Tanto é, Caniato, que hoje a cidade de Coral Gables, que fica ali no entorno de Miami, já tem um metro quadrado, o custo de metro quadrado residencial mais alto do que Beverly Hills, na Califórnia. Pois é, e não tem a piada do Arnold Schwarzenegger, quando ele fez aquela série, aquela trilogia, Terminator, Exterminador do Futuro, ele falava o quê? I'll be back. Só não quer que ele volte, porque ele foi governador justamente pelo Partido Republicano, não foi? Quer fechar você, Dávila? Quando o Beraldo falava sobre a diferença dos estados e como eles legislam em relação a essas pautas sensíveis, você parecia concordar com ele. Daria certo no Brasil? Não só concordo, como está na nossa Constituição, e eu sou um favorável defensor da descentralização do poder de Brasília e devolver mais poder para os estados e municípios. Isso é fundamental. O Brasil só teve o verdadeiro federalismo funcionando na Primeira República, que foi lá de 1889 até 1930. Foi a única vez que os estados realmente tiveram muita autonomia para tocar as suas vidas. Mas depois de 1930, com Getúlio Vargas, começa essa concentração de poder na capital federal, naquela época o Rio de Janeiro, e depois em Brasília, e hoje tudo está concentrado em Brasília. Não nos esqueçamos que 80% dos municípios brasileiros, gente, 80% dos municípios brasileiros vivem exclusivamente da mesada do governo federal por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Como ter poder descentralizado se existe uma dependência de 100% da sua receita da mesada do governo federal? É que nem aquele garoto que acha que é independente ganhando mesada dos pais. Não funciona. Portanto, descentralização, fazer com que esse verdadeiro federalismo funcione no Brasil é certamente uma das maiores prioridades que nós temos para que nós possamos recuperar a autonomia dos estados para legislar e atuar pensando na sua população local. Quer fechar você, Mota, sobre esse tema que envolve também a autonomia dos estados para legislarem sobre os mais diferentes temas? Tem um slogan que resume isso muito bem: liberdade com responsabilidade. Cada um toma as suas decisões, cada um escolhe o que é melhor para si, coletivamente, através dos nossos representantes eleitos. Nós decidimos o que é melhor para nós, e isso é feito na comunidade. O Beraldo deu o resumo perfeito. Se o Rio de Janeiro quer ser progressista e São Paulo quer ser conservador, eu escolho onde eu vou morar. Mas, meus amigos, isso é completamente incompatível com a filosofia progressista, porque para os progressistas tem sempre um grande líder iluminado ou uma turminha iluminada que dita as regras e todo o resto só tem que obedecer. Então, nós temos aí um conflito permanente.